Estou liberando acesso à minha câmera. Telefone silenciado. Chimarrão cevado. Esperando a minha câmera ali no Ogrobook dar sinal de vida. Será que hoje ele vai, meu notebook? Já fechei todos os aplicativos, amigo. Se o som não estiver bom, gente, depois eu posto embaixo a postagem que vou fazer no vermelhinho. Não foi possível iniciar o vídeo ao vivo. Vamos fazer tudo de novo, processo, fazer live. Ah, poxa, perdi. Perdi os dados do curso, da caixa de Reiki para que a gente envie Reiki à distância, né? É preciso que vocês preencham o formulário no Google Forms. Eu peço uma taxa de doação. Você pode doar o valor que você quiser, mas o mínimo que eu peço é R$ 7,77, tá bom? Para que vocês participem de experiências futuras de emissão radiônica, com gráfico de radiônica, de radiestesia, né, no caso, e futuramente com máquina radiônica, para fazer tratamentos à distância. O Reiki é uma terapia energética, de equilíbrio energético pela imposição de mãos. E pode ser também enviado à distância. Vou pegar os dados da caixa de Reiki para que lá no meu facebook.com/rodrigo.movendo.número 5. Rodrigo.movendo.5. Vocês tenham lá a caixa de Reiki para preencher os dados de vocês. Nome, data de nascimento e e-mail para contatos futuros. E quando tiver treinamento de mestre, poderemos precisar de alunos voluntários. Agora vai. Aula 6. Ctrl C.
Ctrl V. Curso de Reiki Tântrico Tibetano e tibetano, porque ele é tântrico e é tibetano também. E é o Sui tradicional também. Algumas dificuldades técnicas sempre surgem. O importante é que a aula 6 vai ser postada para todos no vermelhinho. Diz ele que estamos ao vivo. Eu sou Rodrigo Movendo, também chamado de Rodrigo Dorje, Rodrigo Rigpa, Rodrigo Puraque, em função das casas onde eu tomei iniciações, né, ao longo da vida. Vou tentar de novo inserir ali o comentário, a caixa de Reiki. As doações são feitas para a chave Pix Reiki Tântrico Tibetano @gmail.com. Pronto, está lá colocada a caixa de Reiki para vocês preencherem. Voltando um pouquinho lá na linhagem do Reiki, né, que do Dr. Usui passou para o Dr. Hayashi, o Dr. Hayashi criou uma clínica em Tóquio, a Hayashi Kenkyukai, que funcionou por mais de 20 anos. A clínica dele empregava um método que requeria o trabalho de vários praticantes ao mesmo tempo e no mesmo cliente, de forma a maximizar o fluxo de energia. Além disso, o Dr. Hayashi introduziu o sistema gradativo em suas aulas, criando vários níveis de conhecimento até chegar ao mestrado. O sistema funcionava da seguinte maneira: ele dava a certificação de nível 1 após 3 meses de trabalho não remunerado na clínica. O nível 2 era conferido aos melhores alunos após 9 meses de trabalho não remunerado. O nível 3 era conferido após um período de trabalho de 2 anos, quando então o discípulo tinha que, além de trabalhar na clínica, assistir às aulas de Hayashi, adquirindo assim o direito de ensinar, recebendo então a iniciação como mestre. Neste período de treinamento, não havia pagamento em dinheiro, havia apenas uma permuta de energias através do trabalho. O trabalho de vocês é depositar R$ 7,77, tá? Para receber esse Reiki à distância. O trabalho era realizado em turnos de 8 horas, uma vez por semana. Tatsumi, um dos discípulos de Hayashi, arquivou anotações de seu treinamento, permitindo assim que seus símbolos e esboços fossem transmitidos à posteridade. Faleceu aos 90 anos de idade em 3 de outubro de 96. Em 1936, eu estou aqui vestindo uma camisa preta com uma prancha de surf branca, cheia de coqueiros, em homenagem a Dona Vaio Takata, do Havaí. Em 1976, uma das clínicas do Dr. Sugiro, a senhora Vaio Takata, havaiana, que apresentava um tumor abdominal, acompanhado de problemas pulmonares e de depressão,
foi curada através da aplicação de reiki em sua clínica durante 4 meses. Entusiasmou-se em virtude desta cura espetacular e lutou para ser iniciada naquela técnica, pois a mesma só era transmitida a homens. Em 1938, conseguiu permissão e tornou-se a primeira mulher a praticar o reiki. E foi a responsável por sua divulgação nos Estados Unidos, de onde se difundiu para todo o Ocidente. A senhora Takata formou vários mestres, entre eles sua neta, a senhora Fisley Furumoto, que veio dar origem à Reiki Alliance. Além desta, também nos Estados Unidos, deu formação à senhora Barbara Ray, que deu origem à The Radiance Technique, uma outra vertente do Reiki. Hoje em dia, existem mestres independentes em todo o mundo que não estão ligados a nenhuma das correntes anteriores, mas que mantêm a forma de ensino e transmissão do Reiki tal como o Dr. Usui o fazia. Após a morte da senhora Takata, suas filhas criaram um grande monopólio em torno da aplicação do Reiki e passaram a cobrar elevadas quantias para dar iniciação a outras pessoas, tipo $10.000. Mas isso constituiu uma atitude egoísta, pois a energia universal é uma energia divina, é o próprio Deus em manifestação. E aquilo, ou Buda, Maritse, Vairocana, Vajrasattva. E aquilo que deve ser exibido e aquilo que deve ser exigido dos candidatos a exercer a cura divina não é dinheiro, e sim um comportamento moral acima de qualquer deslize. Um comportamento que seja uma verdadeira imitação do comportamento de Cristo, Buda e outros seres sagrados, que não cobravam para curar as pessoas. Portanto, deve ficar claro que somos contra as cobranças abusivas, como ocorre hoje em dia, não só com relação ao Reiki, mas também com relação à medicina em geral. Em tempos antigos, a medicina era um verdadeiro sacerdócio, e o médico atendia até de graça aos pacientes que não podiam pagar, pois não havia institutos de previdência. Cobrava normalmente dos que podiam, mas sempre reservava um tempo para o atendimento à população carente, não só em seus consultórios, como também em instituições de caridade. Depois vieram os institutos de previdência, que atendiam somente a seus associados, mas pagavam bem aos médicos, que passaram a ter 2 opções de trabalho, como profissional liberal e como assalariado, médico de alguma autarquia. Depois vieram os planos de saúde, que transformaram o atendimento médico em verdadeiro escândalo, pois cobra elevadas quantias durante toda a vida, por um serviço que só será utilizado raramente quando a pessoa adoece, pois se já estiver doente, eles não aceitam. E impõe um período de carência para que a pessoa comprove que realmente está bem, não precisando de nenhuma assistência. E tem um detalhe: pagam pessimamente ao médico, além de acabarem com a relação médico-paciente, pois os doentes são atendidos aleatoriamente pelo médico credenciado. Mas o credenciamento não é universal, e se a pessoa tiver um médico que não é credenciado para um determinado plano, tem que se sujeitar a ser atendida por outro, desconhecido, e nem sempre lhe inspira confiança. Assim teve início a degradação da medicina. Todos os males existentes da humanidade são devidos ao excesso de egoísmo dos seres humanos. E desta forma, as quantias exageradas na aplicação do Reiki e nas consultas médicas em geral são devidas a este mesmo egoísmo. Mas existe um detalhe que agrava o problema com relação ao Reiki.
pois neste caso trata-se de uma energia natural, de origem divina, o que só dá bons resultados quando a pessoa consegue se despojar desse excesso de egoísmo. Do contrário, as aplicações feitas por pessoas egoístas podem não dar resultado nenhum e até, em certos casos, podem se tornar prejudiciais. Por isso, a primeira parte do nosso curso de Reiki é dedicada ao desenvolvimento das qualidades morais que são ensinadas por todas as religiões e por todos os grandes mestres da humanidade. Sem desenvolver as qualidades morais, é inútil recorrer aos poderosos recursos da energia universal, pois, de acordo com o grau de egoísmo, estes poderes tornam-se até perigosos, tanto assim que foram mantidos durante muitos séculos como conhecimentos ocultos, para evitar que caísse nas mãos de pessoas inescrupulosas, e algumas dessas pessoas inescrupulosas já estão realmente se manifestando, e seu comportamento antiético e anti-humano se revela pelos preços abusivos que cobram. Em Arte de Viver, que é um instituto sem fins lucrativos, destinado a dar apoio à população de menor poder aquisitivo, os atendimentos profissionais, tanto na área médica como na área psicológica, na área odontológica, na área de direito e também na área de terapias alternativas, todos os atendimentos são feitos por valores simbólicos. Na época, em 2013, era R$ 25 a consulta e o curso de nível 1 do Reiki era inteiramente grátis. Os níveis 2 e 3 e também o mestrado são cobrados, mas têm preços compatíveis com a realidade econômica do país, pois não pretendem enriquecer ninguém. Efeitos do tratamento Reiki: equilíbrio das energias, expansão da consciência, aumento da criatividade, eliminação das toxinas e negatividades, ação sobre as causas das doenças, aumento da energia vital, liberação de emoções e bloqueios, relaxamento das tensões. Aí eu pulei lá para aquele capítulo, saí das regras básicas. Eu já falei sobre a maneira de se conectar com a energia de símbolos nas aulas anteriores. Vou pular as posições de aplicação, porque não vem ao caso. Falamos dos princípios Reiki. Só por hoje não se aborreça. Só por hoje não se preocupe. Agradeça suas bênçãos, respeite seus pais, mestres e os mais idosos. Seja honesto em seu trabalho. Respeite, seja bondoso e gentil com todos os seres vivos. Infelizmente, nem sempre isso é possível, porque as pessoas fazem o possível para nos aborrecer. E se você encontrar alguém com um colar de girassol, um colar verde com os seus girassóis amarelos no pescoço, por favor, tente não aborrecer, porque é um indício de que essa pessoa tem alguma doença que você desconhece ou que não é visível e de difícil tratamento na maioria das vezes, e pode ser de cunho emocional ou mental, de modo que é melhor não disparar os gatilhos que levam a pessoa a ter uma crise. Aí eu passei lá para 43, eu acho. Orientações aos terapeutas, recomendações especiais, comentários oportunos, que a gente pode voltar em outro momento, considerações gerais. Eu estava no Reiki o comportamento, que existem 4 regras que são fundamentais: amor, ausência de desejos, boa conduta e discernimento. Já passei pela questão do amor, dizendo que o amor é uma preocupação ativa com o bem do ser amado. Não fazer o mal inclui não usar de maledicência,
não ter crueldade, não ter superstições. Qualidades requeridas para ingressar na senda: sabedoria, do amarelo aqui atrás, vontade do azul e amor, que inspira vontade, do rosa aqui nas laterais. Porque eu estou aqui sentado num lugar com as 3 cores. Falamos sobre a ausência de desejos, fazer o bem sem olhar a quem, não desejar o mal de alguém, tomara que morra, que vá para o inferno, ou a si mesmo, porque Deus não me leva desse mundo. Se não puder dizer com amor, não diga nada. Boa conduta. Entramos no domínio da mente. Se não puder pensar com amor, não pense nada. Entramos no domínio da ação. Se não puder fazer com amor, não faça nada. Passamos pela tolerância, em que eu coloquei que não deve ser tolerância, mas deve ser aceitação das limitações, das diferenças ideológicas, filosóficas ou do caminho que o outro deseja seguir, porque cada um tem uma única vida para cuidar dela e não para cuidar da vida dos outros. E chegamos ao contentamento. Todo sofrimento provém do karma, de uma ação praticada no passado, e por isso deve ser suportado alegremente, pois representa a certeza de que estamos no caminho certo para resgatar o karma. Isso é uma das visões filosóficas do hinduísmo e do budismo, certo? Das religiões asiáticas, esse conceito de karma, de que toda ação gera uma reação. Se você não acredita nisso, não importa, você vai estar colhendo aquilo que você plantou em algum momento, mais cedo ou mais tarde, porque a vida é desse jeito. Qualquer dívida deve ser paga alegremente, com a mesma alegria que sentimos no momento que conseguimos obter o objeto da dívida, e com grande sentimento de gratidão. Por muito duro que seja o sofrimento, devemos ser agradecidos, pois poderia ser ainda pior, pois sempre somos dispensados de uma grande parte do karma. Se o pagamento fosse integral, seria impossível suportar. Quem está muito sobrecarregado com seu karma, pouca utilidade tem na grande obra de ser útil, de auxílio à humanidade, pois não sobra tempo para cuidar de mais nada. Quem deseja ser útil deve se livrar do karma o mais rápido possível, parando de cometer ações negativas, o que é muito difícil. O sofrimento representa sempre um auxílio e encerra sempre uma lição. Abandonar todo sentimento de posse, pois o karma pode nos arrebatar as coisas mais queridas. Nós não temos nada, nós não possuímos nada. Somos usufrutuários de todas as bênçãos que o Criador nos oferece a cada dia. Deus precisa de nós para transmitir aos outros coragem, força e fé, mas não poderá contar com nossa ajuda se cedermos ao desânimo. Aí vem 5, a perseverança. É claro que devemos ser perseverantes em todos os nossos trabalhos, pois de nada adianta começar e largar tudo no meio. Porém, a maior perseverança que devemos manter é relacionada com a perseverança na busca do Criador. Há algumas regras relacionadas com essa perseverança. A. O que quer que façamos, devemos fazê-lo de boa vontade, como sendo para Deus e não para as pessoas. Todo trabalho útil é desinteressado, é trabalho de Deus e devemos executá-lo por amor a Ele. Por muito variadas que sejam nossas atividades, a principal, que deve ser sempre mantida na mente, é o trabalho para Deus. É preciso dedicar toda a nossa atenção para que o trabalho que dedicamos a Deus seja o melhor que possamos fazer.
Devemos pensar em como executaríamos um trabalho se soubéssemos que Deus viria vê-lo imediatamente. Em tudo que a tua mão fizer, aplica toda a tua habilidade. A perseverança não é só na continuidade do trabalho, mas também depois que decidimos entrar na senda, perseverar neste caminho, sem se deixar vencer pelas tentações, nem pelas afeições mundanas, nem pelos prazeres. Confiança. A confiança é um item no nosso comportamento imprescindível, pois sem confiança, mesmo que o mestre queira nos ajudar, ele não conseguiria fazê-lo. Confiança em Deus em primeiro lugar. Ela deverá ser absoluta, profunda e inabalável. Confiança em si mesmo, que depende de termos consciência de quem somos, isto é, consciência de sermos uma centelha do fogo divino. Confiança no próximo. Toda pessoa é digna de confiança até que se prove o contrário. Aí entramos na quarta regra, o discernimento. A questão primordial do discernimento é saber distinguir entre o que é real e o que não é. As coisas irreais têm um valor efêmero, pois são úteis apenas para uma vida só. Isto é, quando a pessoa morre, deixa tudo por aí, não pode levar consigo nada. Exemplo de coisas efêmeras são a riqueza e o poder. Há coisas maiores do que estas, como o conhecimento, por exemplo. Entre os vários conhecimentos que podemos ter, o mais importante é conhecer o plano de Deus em relação ao homem. Este plano é a evolução. Desta forma, quem tem este conhecimento se dispõe a trabalhar pela evolução, e não com fins próprios. E não importa qual seja sua religião ou sua nacionalidade, pois Deus é o Deus de todos, o Criador. Outro exemplo de coisa irreal é a religião e a raça, pois não têm importância e desaparecem quando a pessoa morre. Há outros tipos de discernimento. Discernir entre o bem e o mal. Há um detalhe a considerar: o verdadeiro eu é o eu espiritual. Porém, nem tudo o que faz bem para o eu espiritual faz bem para as outras instâncias da personalidade. O corpo físico, por exemplo, é preguiçoso e comodista. E na hora de praticar o bem para uma pessoa, ele quer se acomodar, quer passear e se divertir e deixar para depois a tarefa. Então, o discernimento inclui este importante detalhe: discernir a quem obedecer, se à vontade do corpo físico ou à vontade do eu espiritual. O corpo físico, muito ligado ao ego, muitas vezes quer assumir o comando de tudo, mas devemos saber colocá-lo em seu devido lugar, isto é, tratá-lo bem, alimentá-lo adequadamente, com alimentos puros e sem intoxicá-lo com drogas. Cuidar de sua higiene, de sua saúde, não estafá-lo desnecessariamente. Enfim, dá-lhe o trato que se daria a um cavalo de raça, porém lembrando sempre que ele é apenas o animal que nos ajuda em nossas tarefas diárias, e somos nós que temos de dominá-lo, e não consentir que ele nos domine. O corpo astral é outro exemplo. Ele também tem os seus desejos e gosta de se encolerizar, gosta de emoções violentas, de discussões, brigas, ofensas, gosta de cenas de ciúme, gosta de sentir inveja, gosta do prazer proporcionado pelo dinheiro, gosta de ceder diante do desânimo e gosta também de variar constantemente entre essas diversas emoções.
principalmente quando alguém dispara um gatilho. O eu espiritual, no entanto, não deseja nada dessas coisas. E é preciso discernir entre os desejos do corpo emocional, astral, que estão ligados ao ego, e os verdadeiros desejos do eu espiritual ou eu superior. Da mesma forma, os desejos do corpo mental são típicos. O corpo mental deseja sentir-se superior aos outros, mais esperto, mais sabido, mais culto, e pretende manter-se bem afastado e acima de todos, pensando só em si e pretendendo levar vantagem em tudo. Não pensa na obra de Deus que visa auxiliar na evolução de todos. Só pensa em seu próprio progresso. Até na hora da meditação, tenta impedir-nos de dar atenção a Deus e introduz pensamentos que são só de seu interesse. Portanto, é preciso discernir entre os desejos da mente e os desejos do eu espiritual e colocar a mente a serviço do espírito. Discernir entre o que é importante e o que não é. O que é importante é o que está relacionado com o bem, com a justiça, com a honestidade, com a bondade, com a liberdade, com as questões morais, etc. Então, devemos estar sempre firmes, ao lado do que é importante, intransigentes com o que não é. As coisas importantes devem ser defendidas até com a própria vida. Mas nas outras devemos ser tolerantes e amáveis. Se não estão ferindo a moral de ninguém, se não está cerceando a liberdade de ninguém, não devemos entrar em discussão. Damos apenas um aviso, por dever de caridade, e ficamos a postos para ajudar quando pedirem ajuda. Discernir entre o útil e o inútil. Isso define o verdadeiro valor das coisas. As coisas têm um valor verdadeiro e um valor aparente. O valor verdadeiro é aquele que está relacionado com a obra do mestre. Uma grande obra que o mundo externo considera de grande valor vale menos do que uma pequena coisa que seja importante para o mundo interno, espiritual. Mesmo que uma obra seja útil, é preciso discernir ainda entre o mais útil e o menos útil. Por exemplo, alimentar o corpo físico de uma pessoa é bom e é útil. Porém, alimentar-lhe também o espírito, com bons conselhos, bons exemplos, ensinando a amar e a perdoar, é ainda mais útil. Mas tem gente que não aprende. E aí você precisa se abster, para que você não se aborreça só por hoje, pelo menos. Outro exemplo. Como não podemos adquirir todos os conhecimentos de uma só vez, precisamos também discernir entre o conhecimento que é útil e o que é ainda mais útil. Nesse sentido, quando formos estudar alguma coisa, devemos avaliar e discernir o grau de utilidade daquele conhecimento. É mais útil estudar primeiro aquilo que for importante na colaboração com a obra divina e que nos permita servir melhor ao nosso próximo, pois estaremos servindo ao Criador. Não adianta estudar para obter honrarias e medalhas. Adianta estudar para prestar um serviço cada vez melhor ao todo.
Discernimento entre a verdade e a mentira. Ser verdadeiro é uma virtude que abrange vários setores. Verdadeiro no pensamento. Isto implica em combater os pensamentos falsos, como, por exemplo, superstições, preconceitos, crendices, cismas, achar que tudo é sempre com você e que é para você e que o humor dos outros é voltado para atacar você. Isso é um pouco de egoísmo. Falsas impressões, ideias erradas sobre os outros, suposições, desconfianças, enfim, nunca devemos pensar naquilo que não possamos imaginar que o mestre também pensaria, que o Criador também pensaria. A regra de ouro é: se não puder pensar com amor, não pense nada. Ser verdadeiro na palavra. Isto significa não acusar levianamente, não levantar falso testemunho, ser exato nas palavras, não exagerar nos elogios nem nas condenações, não repetir histórias contadas pelos outros, fofocas, não afirmar sem ter certeza, e nem tendo certeza, às vezes é mais conveniente não afirmar e não se meter, pois você pode estar prejudicando ainda mais aquele que já está prejudicado. Usar sempre o preceito: que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. A regra de ouro é: se não puder dizer com amor, não diga nada. Mas a gente é levado pelos gatilhos externos a falar demais e falar na hora errada e com a pessoa errada. Tem coisas que são reservadas para determinadas pessoas e não para multidões. Ser verdadeiro na ação. Isso significa nunca pretender parecer aquilo que não somos, não fingir, não punir sem ter certeza, não praticar injustiças, não fazer coisas erradas só para agradar o outro, não fazer coisas erradas só para assustar o outro, não comer sem apetite, não simular o orgasmo, não bajular, não aceitar sem ter vontade, não dizer sim só por cortesia, não vender artigos enganosamente, não fazer falsa propaganda. A regra de ouro é: se não puder fazer com amor, não faça nada. Discernir entre o egoísmo e o altruísmo. Aparentemente, é fácil perceber a diferença. Porém, há formas de egoísmo tão sofisticadas que simulam o altruísmo tão bem que é preciso um cuidado muito grande, pois há pessoas que iludem até a si mesmas. Finalmente, a última forma de discernimento. Aprender a distinguir a Deus, que está em tudo, por pior que sejam as aparências, e aprender a discernir a vontade de Deus, que está em todos os acontecimentos, por mais estranhos ou sofríveis que nos pareçam. Quando nos revoltamos contra um acontecimento, é porque o mesmo contrariou os interesses do ego, e o mesmo não se conforma, quando não pode impor a sua vontade. Em geral, em uma contenda, uma das partes ganha e a outra fica contrariada. Em nosso egoísmo, achamos que Deus nos abandonou, pois favoreceu a outra parte, quando deveria ter favorecido aos nossos interesses, e não os interesses do outro. Se através do discernimento conseguirmos perceber que Deus tinha propósitos especiais
para nos ajudar, mesmo causando algum sofrimento, então deveremos sentir gratidão e não revolta. Esta é a forma de discernimento mais difícil de ser obtida. Então não tem quá, quá, quá. Se você está se sentindo ofendido, é porque o seu ego não está polido suficientemente para dar um passo além. Ou se você está se ofendendo por estar mantendo relações abusivas com os outros, é porque você não percebeu ainda que há um plano superior e um ensinamento por trás da forma como as pessoas reagem e estão lhe tratando. Porque você plantou sementes para isso, apesar de não perceber, porque acha que você sempre está com a razão. Namastê, tá bom? Preencham a caixa de Reiki, façam doações para o Pix Reiki Tântrico Tibetano @gmail.com. E por que o meu Reiki é tântrico? Porque vem de origens de manuscritos hinduístas tântricos e vem de origens de manuscritos budistas também tântricos, ok? De modo que o meu Reiki é tântrico, porque eu vivi uma vida estudando os caminhos tântricos, os 9 yanas. Porém, cada um está num nível de aprendizado distinto um do outro. E eu não posso dar um angu com feijão para alguém que não saiu ainda da papinha de arroz. Por isso Lama Gangchen dizia, né, nas preces dele, nas preces que ele deixou para a gente, que a ação do Buda é benéfica como uma lua crescente, agindo de acordo com a capacidade e o entendimento dos seres para o seu benefício e amadurecimento. Se você enxerga o meu colar de girassol, mas não consegue agir de acordo, entendendo que eu estou numa doença da qual eu não tenho controle e que gatilhos mentais disparam crises, por favor, reconheça a natureza de Deus nas adversidades e agradeça. Procure outro mestre que não seja eu para lhe dar a iniciação. Aqui no nosso blog, aqui, no nosso blog, ctcpetropolis.blogspot.com, tem uns 2 ou 3 mestres que você pode consultar, e você pode fazer seu curso, seja por 2.000 e tantos reais, seja por 200 reais. Você escolhe aquilo que for mais conveniente para você, mas não se torne uma pedra de tropeço no meu caminho. Se torne um cristal luminoso, radiante, como o do Buda Chenezi, da compaixão, na altura do coração, entendeu? E emane realmente aquilo que é justo, bom, correto, segundo a vontade do Criador, e não para satisfazer a sua vontade ou suprir alguma necessidade imediata que você tenha em relação a mim, em relação aos outros. Seja compassivo, no sentido mais amplo e profundo da palavra. Namastê.